Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, nós louvamos e glorificamos a Deus por este nosso encontro regional de homens. Louvamos, glorificamos ao Senhor também pela oportunidade de sermos obreiros aprovados pelo Senhor. Nesta oportunidade em que nós estamos juntos, tanto pela rede aqui da Igreja Metodista Central de Muriaé, como também pelo YouTube, nós saudamos a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, apenas um versículo, que está lá no Evangelho de João, o capítulo de número 17, o versículo de número 21. A palavra de Deus nos diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra do Senhor no Evangelho de João. Hoje, quando nós estamos reunidos e atingindo o coração de vários homens, com o nosso tema sobre unidade, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para refletir a respeito deste tema, unidade, como um requisito missionário. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como homens metodistas, somos chamados por Deus para que possamos fazer missões. Mas, antes de tudo, é importante refletir sobre o que é unidade. Quando nós fazemos essa pergunta e vamos no dicionário, observamos que unidade é a qualidade ou o estado de ser um ou único. E unidade também é a qualidade do ser uno, de não poder ser dividido. Deus tem nos chamado a sermos um ser único. Mas como podemos ser único se realmente nós observamos tantas diferenças entre nós, seres humanos, tantas diferenças de opinião, de escolhas, de tantas coisas que nós poderíamos assim dizer que nos dividem. Mas é interessante porque a unidade não é igualdade. Erroneamente, muitos de nós pensamos que a unidade é igualdade, mas a unidade, ela está na diversidade. É na diversidade dos dons que a Igreja do Senhor Jesus, ela é unida. E é interessante que Paulo pergunta, falam todos em outras línguas? Todos profetizam? Todos ensinam? Então, quando ele fala dessa unidade no corpo de Cristo, ele mostra que a unidade não é igualdade, mas a unidade, ela está na diversidade dos membros, na diversidade dos dons, e na diversidade nós causamos a unidade. É interessante que a pastoral do Colégio Episcopal, que nos fala sobre unidade, ela nos diz que nós somos chamados ao arrependimento e, consequentemente, ao quebrantamento de coração, para que assim possamos retomar a nossa unidade. É importante o arrependimento, porque o arrependimento ele traz a transformação do nosso coração, ele quebranta as nossas vidas de tal maneira que, quando nós lemos na palavra de Deus, observamos que não somos nós quem vivemos mais. Quando somos arrependidos, é o amor de Cristo que vive em nós. Então, não prevalece mais as minhas opiniões, mas prevalece a vontade de Deus, a vontade de Jesus na minha vida. E exatamente por isso que Jesus, nesse texto que lemos, ele fala sobre a unidade.
a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, é em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. E Jesus, ele coloca qual é o propósito desta unidade, quando no final ele diz, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando nós somos unidos, nós conseguimos alcançar as pessoas e conseguimos demonstrar que somos enviados por Deus para fazer a sua obra, para adorá-lo, para fazer a missão que ele nos confiou. Consequentemente, nós observamos através disso o caráter missionário da unidade. A igreja que vive em unidade, ela testemunha o grande amor de Deus para a salvação do mundo. Por isso, a quebra da unidade, ela prejudica a missão de Deus no mundo e depõe contra a obra missionária que compete à igreja realizar. Contendas, cisões, divisões, mostram que o mundo está dividido e, consequentemente, não consegue cumprir o ID de Jesus. Quando nós pecamos contra a unidade no corpo e fazemos também com que haja divisões, facções, nós também estamos descumprindo o chamado missionário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Wesley, quando ele falou sobre esse tema em seus escritos, ele disse o seguinte: creio que Cristo, pelos seus apóstolos, ajuntou para si uma igreja, a qual continuamente acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e esta igreja universal, estabelecendo-se em todas as nações, em todas as eras, é santa em todos os seus membros e tem comunhão com os santos anjos que constantemente ministram aos herdeiros da salvação. Aí, quando John Wesley faz esta colocação, ele está falando da universalidade da igreja que cumpre a missão, né? Uma igreja missionária. Portanto, nós somos chamados ao arrependimento e ao quebrantamento de coração para que possamos retomar a unidade como mandamento do Senhor, como um requisito para sermos bem-sucedidos na obra da evangelização e da pregação da palavra de Deus. Afinal de contas, a Bíblia e a história nos comprovam que todo grande mover de Deus começa com os corações se quebrantando para que possa, assim, então, seguir a sua voz. E, nesse sentido, eu gostaria de afirmar, de acordo com a nossa pastoral de unidade, 6 práticas que são fundamentais para essa visão de unidade e o cumprimento missionário da nossa tarefa como homens metodistas. Lá na nossa pastoral nos diz que a primeira prática é centralizar nos princípios imutáveis da palavra de Deus qualquer relacionamento de unidade. É importante a nossa vida estar centralizada na palavra de Deus, porque ela é aquela que causa unidade entre nós. A pastoral também nos coloca, como segunda prática, trabalhar a dinâmica do respeito mútuo, independentemente de posição ou cargo que se ocupe na estrutura da igreja. É muito importante nós respeitarmos o nosso irmão, respeitarmos o outro, independentemente da posição que nós temos, porque a posição na estrutura da igreja, ela não é para nos dar status, mas para trazer responsabilidade a cada um de nós. Não é o fato de ser bispo que eu tenho o status máximo da igreja, não. Eu tenho uma grande responsabilidade.
mas a minha posição ou o meu cargo de bispo não me faz melhor do que você, meu querido irmão. Ao contrário, nós, perante o Senhor Jesus, somos iguais. Ele nos vê como iguais. E se nós também nos tratamos assim, nós vamos promover a unidade no corpo de Cristo. Pastoral coloca também, como terceira prática, obedecer às decisões emanadas dos concílios gerais, regionais, distritais e locais. Se nós queremos promover a unidade, é muito importante entendermos que, como homem metodista, eu não estou sozinho, eu não estou isolado, mas eu tenho um concílio local onde a minha sociedade metodista de homens deve obedecer às decisões deste concílio local. Como homem metodista em meu distrito, eu tenho também um concílio distrital, onde eu devo obedecer às decisões deste concílio distrital. Como homem metodista, enquanto Federação Metodista de Homens, eu tenho um concílio regional, portanto, eu também devo me sujeitar às decisões deste concílio regional. E como homem metodista, a nível de Confederação Metodista de Homens, eu tenho um concílio geral, do qual também eu tenho que me submeter às suas decisões. Quando eu obedeço às decisões, sejam dos meus concílios locais, distritais, regionais ou geral, eu estou promovendo a unidade no corpo de Cristo. Como quarta prática de unidade, a nossa pastoral também coloca que eu devo criar um ambiente de fraternidade e respeito, contribuindo para a unidade interna. Fraternidade e respeito, duas palavras que são fundamentais nos nossos relacionamentos. Seja na minha sociedade metodista de homens, a nível local, eu devo ter esse espírito de fraternidade para com os meus irmãos. E, sobretudo, também respeito. É muito importante eu dar respeito ao meu irmão, porque ele é alguém importante para mim. Isso vai promover a unidade no corpo de Cristo da mesma maneira que eu espero que ele também me respeite. Então, essa troca de fraternidade, de respeito, ela promove a unidade interna. A quinta prática que a pastoral de unidade nos coloca é criar ambientes que favoreçam a unidade da Igreja Metodista, priorizando relacionamentos saudáveis na família, na igreja, no trabalho e em sociedade. Quantas vezes nós nos deparamos com tantas situações difíceis na família, às vezes igrejas vivendo crises, situações difíceis na sociedade, tantas confusão, tantas discórdias. Por quê? Porque não há um ambiente que favoreça a unidade. E nós não podemos vivenciar essa prática, mas a unidade, como metodistas, nós entendemos que ela é salutar, ela é saudável na família, ela é saudável na igreja, ela é saudável no trabalho e em todo o nosso ambiente social. Nós devemos promover a unidade e nunca a divisão, e nunca a discórdia, e nunca a desunião, mas promovermos a unidade através da prática de um ambiente que favoreça essa unidade da igreja, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho, ou onde o Senhor nos colocar. E, por último, a sexta prática que a pastoral da unidade nos traz como desafio é valorizar o que de melhor possa haver no pensar teológico cristão de quem pensa de modo diferente. Aí uma coisa interessante, queridos, pensar de modo diferente. Não é porque o meu irmão pensa diferente de mim
e que eu penso diferente dele, nós não podemos andar unidos. Nós podemos andar unidos, sim, desde que haja esse respeito, como já falamos anteriormente, e o entendimento que eu não sou o dono da verdade, que o meu irmão não é o dono da verdade, que a verdade ela vem de Deus, ela procede da palavra de Deus. E eu gostaria de encerrar contando um fato interessante. Diz que havia uma grande plantação de. Vamos imaginar que essa seja uma grande plantação de milho, por exemplo, um grande milharal, e uma criança brincando, ela entrou no meio daquele milharal, ela acabou se perdendo. E os pais perceberam que ela tinha se perdido, começaram a procurar naquele milharal, procura daqui, dali, e passado uma hora, alguém deu um grito e disse assim: Ei, vamos chegar todos aqui. Chegaram próximos, e ele disse: Olha, já tem uma hora que nós estamos procurando e não achamos. Vamos fazer uma grande corrente, vamos dar as nossas mãos, fazer uma grande corrente humana, porque nós vamos, com isso, conseguir alcançar uma grande área num tempo muito menor, e quem sabe assim nós achamos a criança que se perdeu. E eles então deram as suas mãos e começaram a andar naquele milharal de maneira mais rápida, e em menos de 10, 20 minutos eles acharam aquela criança. Mas, infelizmente, aquela criança ela estava caída num buraco e morta. E alguém, chorando, olhou um para o outro e disse assim: Puxa, por que nós não demos as nossas mãos há mais tempo? Se tivéssemos dado as nossas mãos há mais tempo, quem sabe nós não teríamos achado essa criança ainda viva. Olha o quanto é importante nós entendermos o poder da unidade. Darmos as nossas mãos há mais tempo nos leva, quem sabe, resgatarmos muitas vidas e ainda respirando com vida, né? Muitas vezes nós temos visto tantas pessoas se perderem no nosso mundo, tantos homens serem tomados pelas drogas, pelos vícios, pela violência, pela agressividade na família. Vamos dar as nossas mãos, vamos ser obreiros aprovados, unindo a nossa fé à fé do nosso irmão. Apesar das nossas diferenças, somos diferentes em tantas coisas, mas vamos dar as nossas mãos, vamos unidos fazer a missão que Deus nos confiou. Ele disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Você é um discípulo de Jesus. Ele quer que você dê a sua mão ao seu irmão e unidos trabalhem para que possam promover o nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa unidade, portanto, ela revela aquilo que falamos no início, o nosso requisito missionário para fazermos a obra de Deus, para cumprirmos o ID de Jesus. Deus nos abençoe nesta noite. Deus abençoe a você, homem metodista, que participa conosco, em nome de Jesus. Vamos ter uma breve oração. Senhor, que a tua graça abençoe a este homem e que nesse instante o teu poder toque neste coração, para que ele entenda que a unidade, e a unidade que nasce do Senhor, como o Senhor disse que é um no Pai, e o Pai com o Filho, para que também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. Nós cremos que tu tens levantado nesses tempos homens metodistas em Minas Gerais e no Espírito Santo, homens metodistas no Brasil e no mundo, para anunciar o Evangelho, para que o mundo creia que tu, ó Pai, nos enviastes a promover o discipulado e a cumprir o ID de Jesus. Que a tua bênção esteja com este homem, aonde quer que ele esteja, em nome
de Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Amém.